Olá, este é o FJ Entrevista e você já sabe que nós estamos fazendo uma série de entrevistas com as lideranças da cidade de Jandira. Hoje conosco, ele que é formado em História, professor, está há mais de 30 anos em Jandira. Ele é casado, pai de 3 filhos e tem uma atuação política na cidade de Jandira há mais de 26 anos. Conosco, o Julinho do PT. Seja bem-vindo, Julinho. Obrigado pela presença. Muito obrigado, Cido. Eu queria agradecer pelo convite, dizer que essa iniciativa é muito importante para a nossa cidade, dar boa tarde aí a todos os telespectadores, dizer que eu estou muito feliz de poder estar vindo aqui trocar algumas ideias com vocês. Nós é que agradecemos a presença, Julinho, e eu tenho certeza que as pessoas que nos acompanham e estão vendo aí uma série de entrevistas, certamente poderão se beneficiar desse esforço da Folha de Jandira de mostrar as lideranças políticas, né? Porque nós defendemos aqui na Folha de Jandira, nós sabemos aí que há já uma disputa, né, uma pré-corrida das lideranças e dos partidos para discutir a eleição de 2012. E a gente sempre defende que é importante discutir a cidade que nós queremos antes de discutir o prefeito que nós queremos, né? E é por isso que a Folha de Jandira está fazendo esse esforço de mostrar às pessoas, principalmente mostrar o cidadão, o lado humano, né? Porque às vezes as pessoas só conhecem o lado político. E então nós agradecemos a sua presença aqui e eu já vou começar com a primeira pergunta. Já que é um programa de pré-candidato, eu quero saber se você é pré-candidato às eleições, a prefeito de Jandira nas eleições de 2012 e por quê? Então, sim, sou pré-candidato, né? Na verdade, vários amigos do partido, do qual sou presidente do PT hoje, pedem, né, para que eu coloque meu nome à discussão, e eu estou colocando meu nome e alguns motivos são bastante óbvios, né? Entre eles que eu fui candidato na eleição passada, né? Tive quase 34% dos votos, ou seja, quase 19 mil votos na cidade de Jandira, e isso coloca o nosso nome como um nome com condições plenas para também estar disputando o cargo de prefeito de Jandira. Então, estou na disputa para ser candidato, temos ainda alguns percalços pela frente, mas estamos aí colocando nosso nome à disposição do povo de Jandira. O PT tem um jeito diferente de decidir essa questão de pré-candidato. Porque tem as prévias eleitorais, geralmente não é aquela coisa que a maioria dos partidos, não. Os partidos decidem, esse é o candidato do partido tal e está resolvido. Então o PT geralmente, quando tem outros nomes em condições de disputar a eleição, geralmente tem uma disputa interna primeiro, não é isso? Então nós entrevistamos aqui, há alguns dias, o ex-prefeito de Jandira, Paulinho Bururu, que ele diz também que está à disposição da população de Jandira e ele gostaria de voltar a ser prefeito. Então eu gostaria que você comentasse como que é essa questão dentro do PT. Tem uma briga, no final o que vale é o partido? Eu queria que você comentasse isso. Então, eu acho que essa é a grande riqueza do PT, né? O PT é um partido que discute com as suas instâncias e a instância que tem condições de saber identificar de verdade qual seria o melhor representante para uma disputa desse porte de prefeito, acredito eu que seria a sua militância, aqueles que carregam o partido nas costas há muitos anos. Então, eu acho que essa é a maior riqueza do PT. E no caso do PT de Jandira, nós também temos que comemorar, porque o PT tem nomes que são nomes que estão colocados na cidade, que têm história na cidade, né? Quando a gente vê o nome do próprio Zezinho, que foi o vereador mais votado, a própria Maura, que é a única mulher que nós temos na Câmara, o Paulinho, que foi prefeito 2 vezes em Jandira, né? E eu, com toda a modéstia, colocando o meu nome, acho que acumulo condições também por ter sido vereador por 3 vezes, ter sido secretário de 3 importantes secretarias da Prefeitura de Jandira, por ter sido candidato a prefeito na última eleição, né? E ter tido uma boa votação. Muitos não acreditavam que a gente fosse chegar tão longe, e eu, pela primeira vez como candidato a prefeito, tive quase 34% dos votos, não é pouca coisa. Disputava com um candidato muito forte, um candidato muito popular,
um candidato que já tinha sido prefeito 2 vezes e tinha sido derrotado pelo PT 2 vezes, mas com uma boa votação. E eu, pela primeira vez como candidato, dei bastante trabalho, né? Então, meu nome está à disposição do nosso partido e o PT tem essa, que eu considero uma riqueza, de poder discutir nomes com qualidade que nem estão sendo colocados agora. Julinho, a gente vai entrar um pouco mais nessa questão do momento político em que a cidade está vivendo, mas antes eu gostaria que você comentasse um pouquinho do Julinho, para que as pessoas que nos acompanham conheçam um pouco mais sobre o Julinho. Você chegou em Jandira em que época? Como foi que você, a sua família, veio parar na cidade de Jandira? Então, Cido, eu, na verdade, no final de 1977, minha família se deslocou da cidade de Osasco. Meu pai comprou um terreno no Jardim Gabriela 3 e lá nós constituímos, então, a nossa primeira casa própria da família. Viemos em 6 irmãos, depois nasceu a minha irmã a caçula mais nova, e constituímos toda a nossa história a partir de 1977 aqui em Jandira. E eu lembro que a gente ainda estudava em Osasco, então a gente tinha que ir todos os dias de ônibus de Jandira até Osasco. E aí sim, quando terminou o ano, nós começamos a estudar já na cidade de Jandira. Mas, enfim, aí nós começamos toda a infância no bairro do Jardim Gabriela 3. Eu me recordo que com 12 anos de idade eu ia trabalhar no Ceasa, né, para carregar plantas naquelas feiras de terça e quinta, que tem as feiras da planta, e que foi o meu primeiro emprego, na verdade, assim, que eu acho que foi uma experiência muito nobre na minha vida, né? Comecei bastante cedo e aí continuei a trajetória. Com 14 anos entrei no grupo de jovens da igreja católica, depois com 15 eu já estava militando no PT, né? Entramos no grupo de jovens, discutimos a importância de participar da política. E como foi, Julinho, por exemplo, a sua parte de estudo, né? Eu sei que você se formou em História, né? E agora, hoje você está estudando Sociologia. Então você pretende ser um sociólogo, né? Então eu queria que você contasse um pouquinho o quão foi importante você persistir no estudo, porque sair de Osasco, de ônibus, para estudar em 1977, ou seja, com as condições, hoje já é precário, mas eu imagino que na época era ainda mais precário. Como foi? Valeu a pena? Como você vê hoje o seu esforço em buscar a sua formação universitária? Então, na verdade, Cid, eu vejo um esforço dos meus pais, né? Porque imagine que eu estava antigamente chamava de parquinho pré-primário. Então, os meus pais não abriam mão. A gente mudou e mesmo fazendo o pré-primário, eles não deixaram a gente faltar um dia, no meu caso, e no caso do meu irmão mais novo. Mas os meus irmãos mais velhos faziam já o primeiro, o segundo, porque a gente era uma escadinha lá, né? Então, os meus pais tiveram essa preocupação e era muito difícil mesmo, porque a gente saía bastante bem cedo e aí a gente tinha que esperar o irmão que estudava no outro horário, a gente ficava na casa de um amigo até o irmão sair do seu turno de aula para a gente depois chegar aqui em casa à noite cansados. Então, era uma correria muito, muito grande. E que quando a gente começou a estudar, a minha primeira série foi na escola de Orvalina Abílio Teixeira. Aí parecia que as coisas eram muito mais fáceis, porque não tinha aquele sacrifício todo, né? Eu me recordo que aquela rua do Santo Antônio ali, a Bartolomeu de Guzmão, não tinha asfalto, né? E a gente subia, no dia de chuva descia escorregando por causa do barro. Mas era muito mais fácil, porque estava mais próximo da casa da gente. Então, eu avalio que o meu pai e minha mãe não ter, desistido, falado, perseverado, você tem que estudar, sempre dialogando dessa forma comigo, com meus irmãos, eu acho que foi uma grande vitória na nossa vida e que eu dei muita importância e que eu tento transpassar hoje para os meus filhos também. Meus filhos são a minha maior riqueza, então eu também me esforço o que eu posso, o que eu não posso, para que eles não deixem um dia de ir para a escola. E se nós tivéssemos que comparar, né, por exemplo, você mencionou aí a luta dos seus pais para fazer questão que você estudasse. Então, se nós tivéssemos que comparar com os dias de hoje, principalmente o cidadão comum, que às vezes o pai vai para a fábrica, a mãe vai para outra fábrica, que tem 2, 3 filhos para estudar, os desafios daquela época, na sua visão,
de fazer a criança ir para a escola e estudar são diferentes de hoje? Era mais fácil? É a mesma coisa? Ou seja, a formação do jovem depende muito da insistência dos pais, ou existem hoje alguns cenários que acabam fazendo com que a maioria mal consiga concluir o segundo grau e às vezes conclui o segundo grau com dificuldade de leitura e operações básicas de matemática, entre outras coisas? Então, eu avalio que a educação era uma coisa mais valorizada, né? A educação. Meu pai era um cidadão comum. Imagina que meu pai veio com minha mãe e mais 6 filhos para morar em um cômodo aqui em Jandira. Depois que a gente construiu a casa, ao longo de vários anos. Mas a dificuldade que era para um trabalhador, só ele trabalhando em casa e 6 filhos para poder dar alimentação e educação e etc. Então, era um esforço muito grande. Mas meu pai sabia da importância de investir na educação. E hoje o que eu percebo é um pouco a desvalorização da educação. E não por parte da sociedade, mas o poder público tem responsabilidade. Eu sou professor da rede estadual e esses dias eu tive a oportunidade de abraçar novamente o meu professor de 4ª série, o professor Gerson, que também deu aula no Dorvalino para mim. Ele foi no lançamento do meu site e sempre quando ele vai numa atividade minha, ele fala: tenho muito orgulho de você. Eu falo: eu que tenho muito orgulho de você. Porque ele que, assim, foi de verdade um dos meus grandes mestres, que me ajudou bastante. Então, eu lembro que antes um professor primário era uma referência, era uma pessoa prestigiada pela sociedade, né? Ele tinha um carro, ele tinha uma casa que era uma das melhores casas da cidade e os professores eram bem remunerados. Se a gente pega hoje o salário do professor que exerce o mesmo período de aula e compara com o poder de compra com o salário daquele tempo, a gente vai perceber que o salário perdeu muito esse valor. Então, isso eu acho que é uma falta de investimento. E aí a educação passa a ser vista com certo desdém. Os professores não têm a valorização que merecem, né? A gente vê hoje os próprios modelos educacionais, os sistemas, de que o aluno não pode ser reprovado e de que as crianças têm o direito de fazer tudo na sala de aula e tal. Então, o professor foi perdendo um pouco essa autonomia e aí com esse conjunto de coisas, desvalorização, o professor hoje se sente bastante desestimulado. Então, hoje, se a pessoa não gosta efetivamente de dar aula, ela não vai enfrentar uma sala de aula, porque hoje, diferentemente de 20, 25 anos atrás, hoje está bastante difícil. Então, eu voltei para a sala de aula depois que eu perdi as eleições, voltei a dar aula. Eu faço isso, mas eu todos os dias eu me questiono como que nós deixamos o sistema educacional chegar nesse nível que chegou. É muito triste, porque a gente vê crianças aí entrando, né, e saindo da escola com baixo aprendizado. E isso tudo não é falar, o professor, é só o salário. Não, é um conjunto de coisas. Mas eu acho que se a gente começar a valorizar efetivamente a educação, resgatar, né, eu acho que a gente consegue mudar. Julinho, você como educador, né, como professor, uma pessoa como muitos dos jandirenses que praticamente saíram de uma situação de dificuldade e tocou a vida e construiu a vida aí. Aí você entrou, você estava falando que por volta quando você tinha 15 anos de idade, você começou a militar no grupo de jovem da Igreja Católica e aí começou a sua carreira política. Então nós vamos falar da questão de carreira política daqui a pouquinho no nosso segundo bloco. Você se dedicaria a uma boa causa? Percorreria longas distâncias pela saúde de uma criança? Viajaria ao outro lado do mundo para combater a polio? Você estaria disposto? Um rotariano se disporia. À medida que diminuem os casos da doença, o Rotary continua comprometido com a erradicação da polio, vacinando crianças no mundo inteiro. Uma pessoa já faz a diferença. Você está disposto a colaborar? Rotary. Humanidade em ação. Voltamos dos estúdios da Folha de Jandira e da Spar Comunicação, hoje com ele, o professor, historiador e brevemente sociólogo, presidente do PT de Jandira, Júlio Eduardo de Lima, o Julinho do PT. Julinho, nós estávamos falando no bloco anterior
que com 15 anos você começou a participar do grupo de jovens e, consequentemente, começou a ver a importância da militância política. Eu queria saber o porquê que você se interessou pela política e como foi essa história. Então, eu me recordo bem, foi com os 15 anos, a gente, enfim, começou a participar. Eu já tinha feito a primeira comunhão, né? E aí continuamos, aí entramos no grupo de jovem, porque era o que tinha para a juventude fazer. Então, a gente já estávamos na igreja, então fomos militar no grupo de jovens. E lá, né, já existia uns jovens um pouco mais velhos que a gente, tinha o próprio Paulinho Bururu, o Dênio, o Alexandre, outros companheiros que já estavam um pouco mais envolvidos com a questão política. Então, a partir dali eu comecei a discutir política, a me envolver politicamente. Eu não era filiado no partido, naturalmente, porque eu não tinha nem idade para isso, mas eu já ia para as reuniões do partido, mesmo como simpatizante. E a partir dali, em 88, nós elegemos o primeiro vereador do PT de Andira, que saiu do grupo de jovens, né? Saiu daquele grupo de jovens, que foi o Paulinho Bururu. E eu, né, eu acho que foi o primeiro ano que eu votei, eu acho que eu nem votava, não vou me lembrar agora, mas que na próxima eleição, em 92, eu com 20 anos já fui eleito também. Pois seria o meu próximo comentário. Em 1992, você foi eleito a vereador na cidade de Jandira. Pitéria. Roberto Pitéria era prefeito e você foi eleito vereador. Me conta, como foi... Você tinha quantos anos nessa época? Eu tinha 20 anos. 20 anos. Então foi uma militância muito... com 15 comecei a militar, 5 anos depois já fui eleito vereador. Tá. Né? E como foi você, um vereador com 20 anos, na Câmara Municipal de Jandira, principalmente uma Câmara que a gente sabe que com vereadores experientes, que já vinham militando na política há tanto tempo, como foi... Conta a sua experiência como vereador no seu mandato de 92. Então, foi uma experiência muito positiva. Eu acho que foi um mandato de bastante aprendizado, porque as pessoas acreditavam, pelo fato de eu ser o mais jovem, né? Naquele ano eu fui o mais jovem do estado de São Paulo. E aí as pessoas falam, não, o Julinho vai ser tranquilo, não vamos ter dificuldade, não vai ter problema nenhum. Mas aí foi o contrário, porque, na verdade, eu me destaquei como um dos vereadores que mais fiz enfrentamento com o prefeito. Nós fizemos várias denúncias de irregularidade naquela administração, organizamos várias comissões de bairro e, enfim, eu atuei bastante. Foi quando eu comecei a fazer a faculdade, já comecei a dar aula em 93, entrei na faculdade, já comecei a dar aula no ano que eu entrei na faculdade, aí entrei no sindicato, na PUESP, eu era conselheiro estadual da PUESP, então eu comecei a me formar junto com o mandato, né? Eu já tinha um histórico de partido, mas era uma coisa muito recente. E aí, junto com o pessoal do sindicato, junto com essa militância e dando aula na própria faculdade, eu fui crescendo com esse aprendizado. E aí, eu acho que eu me destaquei bem, porque eu, na eleição de 96, dobrei minha votação. E em 1996, você conseguiu se reeleger e em 97, você foi o vice-presidente da Câmara Municipal de Jandira. Sim. Aí, em 2000, você voltou a se reeleger. Foi o ano que nós elegemos o prefeito do PT, o Paulinho. Aí você também se elegeu vereador. Me elegi vereador, fui o vereador mais votado do PT, da história do PT de Jandira, e o segundo mais votado da história da cidade, no ano 2000. E o mandato, eu não fiquei todos os anos do mandato, porque eu me licenciei para assumir algumas secretarias, né? Mas eu quero falar da sua atuação, Julinho, à frente das secretarias, na gestão do ex-prefeito Paulinho Bururu, mas antes eu gostaria de que você comentasse, você ficou 12 anos como vereador, né? Na verdade, foram 8 anos, e no terceiro mandato você não ficou o período todo, tá? Mas nesses 8 anos, se você tivesse que lembrar de algum projeto ou de alguma iniciativa que você, como vereador, tenha feito e tenha efetivamente contribuído
para as pessoas, ou para o desenvolvimento da cidade, ou para o benefício direto das pessoas, você poderia citar alguma coisa, algo que foi marcante na sua gestão como vereador e que você poderia dizer, poxa, eu me orgulho de, como vereador, eu ter trabalhado para isso? Então, eu acho que teve várias passagens, vários projetos, mas que eu me orgulho muito foi da criação do CEPLIV, que é o Centro de Educação Popular Liberdade e Vida. Nós formamos essa entidade que trabalhava com a educação, a alfabetização de jovens e adultos. Nós começamos esse projeto com um grupo de professores voluntário e depois conseguimos uma parceria com o IBEAC, que é o Instituto Brasileiro de Educação e Apoio à Cultura, e através dele nós começamos a receber uma ajuda de custo. Então nós chegamos a ter 30 monitores na cidade de Jandira, Itapevi, Barueri até Carapicuíba. Mas a nossa sede era aqui, eu era o vice-presidente dessa entidade e só foi possível pelo fato de eu ter sido vereador, que eu consegui articular isso, né? Então, pelo CEPLIV passaram mais de 5.000 alunos. Uma entidade que não tinha até o início, não tinha nenhuma ajuda do governo e era assim, uma ajuda de uma outra entidade, que era o IBEAC, que tinha uma parceria com o MEC, e nós conseguimos mais de 5.000 alunos atender. Então, foi uma vitória. Eu, esses dias, estava na feira, encontrei com uma aluna nossa, ela falou, professor, eu estou feliz, que bom que você está aí de novo, não sei o que, faz tempo que eu não te vejo. Eu falei, o que é? Ela começou a me contar que ela estava acabando o curso de pedagogia dela. Então, foi a nossa aluna de alfabetização e que está hoje se formando no último ano de pedagogia. Então, para mim, assim, não existe... Deu frutos, né? Não existe nada mais gratificante, porque a gente tirou a venda, né, dos olhos de algumas pessoas. Então, hoje a gente vê que muita gente agradece porque conseguiu o emprego, se manter no emprego porque exigia uma escolaridade mínima, etc. Então, o CEPLIV, eu diria que foi um grande projeto que nós fizemos, e não foi só, mas foi uma série de amigos, mas foi através do meu mandato. Como que está esse projeto hoje? Então, o CEPLIV, ele teve apoio no governo do prefeito Paulinho Bururu, e que também era aí o CEPLIV já começou a não precisar mais atuar tão fortemente, porque o próprio governo municipal já começou a montar suas salas de alfabetização. Uhum. Aí o CEPLIV diminuiu o número, mas assim mesmo continuou. Aí eram 12 monitores no final do governo. Aí quando entrou o governo do Braz, aí todos os convênios, a maioria deles foram cancelados. E o CEPLIV agora está reelaborando seu estatuto, porque agora vai trabalhar com outras coisas. Eu não estou mais na direção, mas são pessoas que a gente acredita que vão tocar o projeto. Entre as coisas que você comenta aqui, você menciona orçamento participativo e Jatijã. Qual foi o seu envolvimento nessas duas coisas, na implantação dessas duas questões em Jandira? As duas leis, os projetos de leis, tanto do orçamento participativo quanto do Jatijã, Jogos Adaptados para a Terceira Idade, foram de minha iniciativa na Câmara. Foram aprovados na Câmara. E assim, o orçamento participativo não era uma ideia minha, mas foi uma experiência que a gente copiou do Rio Grande do Sul e que conseguimos implementar depois no governo do Paulinho, deu certo. Nos 3 primeiros anos de mandato, nós conseguimos dialogar com a população de que maneira que a gente ia investir o recurso da cidade. Então, é um projeto importante. O Jatijã é os Jogos Adaptados para a Terceira Idade. Eu acho que é outra alegria que eu tenho, porque esse ano Jandira foi a campeã, né? Que o maior número de medalhas saiu para os participantes de Jandira. Então, Jandira foi a primeira do ranking, acho que a segunda foi Barueri e Santana em terceiro, se eu não me engano. Mas já estamos no 6º Jatijã. Eu era vereador, fiz a lei. O que é isso? Obriga a prefeitura a reservar uma parte do seu recurso lá do esporte para investir nos jogos adaptados. Então, quando você vai assistir um jogo da terceira idade e você a vibração da torcida, o envolvimento, e quando um dos atletas fazem ponto, a alegria que fica naquela quadra ou na piscina que tem a natação e principalmente na torcida, aquilo é uma coisa que não tem preço. Então, assim, eu me orgulho muito disso, né, de ter essa relação com a terceira idade, porque, embora eu sempre tenha sido um dos vereadores mais jovens, mas sempre tive muito envolvimento. Eu fui autor da lei que criou o Conselho Municipal do Idoso, que não existia, né? Tive essa iniciativa com o Jatijã. Quando eu era secretário
de ação social, a terceira idade tinha prioridade no meu trabalho, então não tinha um jogo que acontecesse, um desses jogos que acontecesse em Santana de Parnaíba, Osasco, até no litoral, que a gente não arrumava recursos, se virava lá, corria atrás de recursos para a terceira idade de Jandira ir lá nos representar. Porque eu entendia que era uma coisa importante para a cidade. E aí, é aquela história de pensar na criança, no jovem, no adulto, mas também naqueles que já contribuíram tanto por nós, né? Julinho, você também foi secretário de Ação Social em 2004. Você foi secretário de Obras em 2006, secretário de Governo em 2008. Todos esses cargos ocupados durante a gestão do ex-prefeito de Jandira, Paulinho Bururu. Mas antes de falar sobre o seu trabalho nas secretarias, o Paulinho Bururu foi reeleito, né, de 2000, ele foi reeleito, governou por mais um período. Nessa ocasião, você foi candidato a vereador? Fui candidato como foi? a vereador. E aí você eu fui o primeiro suplente. Você foi primeiro suplente do partido. Isso. Tá. E aí você foi atuar nas secretarias. Falando um pouquinho de obras, né? Todas as secretarias são importantes. Eu imagino que a sua atuação na Secretaria de Ação Social deveria ter sido um desafio muito grande em função das demandas sociais de Jandira, né? Então eu imagino que muita gente bate ainda hoje na porta da Secretaria de Ação Social do município para atender necessidades, às vezes, as mais básicas possíveis. Mas eu queria focar um pouquinho na questão da Secretaria de Obras, né? Nós vemos que a cidade de Jandira, ela cresceu sem planejamento. Nós temos, ela vai crescendo quase que... Eu entrevistei até uma pessoa que ele disse que Jandira cresce mais por acidente, ela se desenvolve mais por acidente do que por planejamento político propriamente dito, né? Então ela cresce porque tem que crescer, porque o Brasil está crescendo e Jandira está no Brasil, acaba crescendo aí por consequência do desenvolvimento do país. Mas que a cidade, propriamente, ela nunca fez um planejamento de médio e longo prazo para resolver os seus problemas. Quando eu falo de obras, eu quero mencionar, por exemplo, questões como as calçadas de Jandira, planejamento urbano, não sei se isso tem a ver com Secretaria de Obras, e para mencionar também as dificuldades que a cidade vem enfrentando no momento, né? No momento, porque algumas obras estão acontecendo, obras importantes para o nosso município, mas que tem impactado já difícil trânsito da cidade. Do ponto de vista de infraestrutura, né, a pergunta objetiva do ponto de vista de infraestrutura, você como um líder, presidente do Partido dos Trabalhadores, uma pessoa que já atuou politicamente em Jandira, o que era feito de diferente quando você era secretário em relação ao que é feito hoje? Então, eu até antes de entrar na questão da Secretaria de Obras, eu queria falar de uma luta que seria uma falha muito grande não mencionar, que é a luta pela água de Jandira. Eu tive desses meus anos de mandato como vereador, eu dediquei vários anos, pelo menos 3 anos, de uma luta muito intensa para a gente conquistar um reservatório de água para o Jardim Nossa Senhora de Fátima, né? Eu me recordo de que moradores daquela região mais alta, lá de cima do Fátima, parte do Iglesias, Gabriela, chegavam a ficar 15 dias sem água no período de verão. E eu era o vereador ali daquela região, então chegava num final de semana, de um dia da semana à noite, as pessoas me procuravam. E aí nós criamos o que a gente chama de Movimento Jandira, que era água. Era um movimento que debatia com a população dos diversos bairros. Então a gente tirava a comissão dos moradores do Gabriela, do Stella Maris, do Fátima, região do Parque Iglesias, e a gente começou a fazer um enfrentamento com a Sabesp muito forte. Esse enfrentamento levou 3 anos, a gente chegou aí com 4 ônibus cheios de moradores até a Sabesp de Presidente Altino. Nós chegamos a tomar banho dentro da Sabesp aqui de Jandira, os moradores deram banho. Então e o meu mandato era um mandato meio radical, assim, que a gente ia para o extremo. Mas a gente era respeitado, porque sempre quando tinha alguma coisa a gente conseguia fazer os caminhões de água chegar, abastecer as casas. E hoje nós temos um reservatório. Então eu tenho um orgulho muito grande de ter participado desse processo. Na Secretaria de Obras, imagine você que
que no primeiro dia que eu assumi a secretaria, era num início de ano, então estava tendo aquelas chuvas, né, terríveis, que tem no início dos anos aí, né, o fechamento do verão, e era uma semana, e aí foi um dia que caiu um muro lá no final da rua Martin Reis, lá no Martin Reis, no Jardim Alvorada, na área industrial. Exatamente. Caiu aquele muro. Que, aliás, me permita pegar uma licença na sua fala, esse muro causou um prejuízo de mais de R$1 milhão para o empresário que luta, que emprega gente, que estava construindo a fábrica. Ninguém resolveu isso hoje, não foi resolvido na gestão passada, não foi resolvido até agora, e até em solidariedade ao Aloísio, que é membro lá da Associação Industrial de Jandira, ele falou assim: Cida, eu já perdi mais de R$500 mil. Verdade. Todo o investimento dele se perdeu. A Sabesp já perdeu a ação e até agora não resolveu. Então, fica a dica aí de que realmente em Jandira precisa ter um pouco mais de vontade para resolver as coisas, porque os empreendedores, os empresários, Julinho, estão indo embora. Indignados. Estão indo embora. Não aguenta mais tanta falta de atenção dos poderes públicos. Peço desculpa por mencionar isso, mas como eu vivenciei, eu queria fazer esse reforço. Mas caiu um muro lá na Martin Reis. Então, e eu sou testemunha do sofrimento do Aloísio, porque acompanhei de perto, né? E na verdade, foi um rompimento de um cano da Sabesp que projetava a água permanentemente durante 24 horas lá nesse muro, e essa pancada de água permanente e a chuva, que não parava, trouxe o muro para baixo, e a Sabesp foi responsabilizada e até hoje não indenizou, né, nem as famílias e nem o Aloísio, porque várias casas também foram condenadas ali por conta desse acidente. E aí naquela primeira semana que eu estou no departamento de obras acontece isso. Aí veio televisão, veio todo mundo, e eu de verdade eu tinha pouca habilidade naquele tema, era uma coisa nova, né? Mas eu fiz o enfrentamento, me organizei já junto com membros do governo e fomos para cima da Sabesp, fizemos audiência, colocamos advogado e tal, para justamente não deixar a Sabesp fugir da responsabilidade dela e jogar para a prefeitura, que era, a princípio, o que ela queria. Mas eu dei esse exemplo, comecei por lá, para ver que tudo é desafio, né? E eu consegui passar por esse percalço, embora a Sabesp até hoje tenha perdido, não resolveu o problema da Luiz, mas depois a gente foi se aprimorando, pegando lá um pouco mais de experiência, e o que facilitou para mim a minha passagem no departamento de obras é porque nós conseguimos, nesse período, uma parceria muito forte com o governo do presidente Lula. Então, o deputado que eu tenho em relação, Arlindo Chinaglia, chegou a ser presidente da Câmara dos Deputados. E foi o deputado que mais fez emenda para a cidade de Jandira. E todas as emendas que o Arlindo fez, não todas, mas uma boa parte delas, eu tive a oportunidade de acompanhar no departamento de obras. Para a gente ter uma ideia, a Biblioteca Municipal é uma emenda do Arlindo, a Concha Acústica é uma emenda do Arlindo, que antes nós pagávamos aluguel para alugar palco para as festas juninas, hoje não paga mais. Uma concha com espaço suficiente para suportar grandes atrações. Né, então, essas emendas, e aí pensando na questão da infraestrutura, nós conseguimos recursos nessa parceria para trocar o asfalto. Desde ali da Praça do Analândia até aqui no Itaú, nós recapeamos toda essa região. Lá do ponto final do Parque Santa Teresa até aqui embaixo, né, no finalzinho, no comecinho na parte baixa do Parque Santa Teresa. Uhum. Nós trocamos o asfalto de quase toda a extensão da Fernando Pessoa, dessa Conceição São Martino. Então, isso tudo deu uma nova cara para a cidade, porque o asfalto de Jandira era um asfalto muito velho, deteriorado por causa do tempo, e isso melhorou um pouco a qualidade de transporte na nossa cidade. E essa foi mais uma parceria com o governo federal, teve apoio, uma das emendas também do Marco Martins, para essa troca de asfalto, de quase R$300 mil também. Julinho, diante, assim, aí você, como secretário, aí você foi secretário de governo, que trabalha mais próximo ao prefeito, ali e faz um pouco a intermediação política junto ao legislativo, né? Enfim, você definitivamente teve uma atuação política muito importante, e tem uma atuação política muito importante no município de Jandira. Uma pergunta que eu estou fazendo para todas as lideranças políticas é a seguinte:
na sua opinião, qual é a parcela de responsabilidade de todos os políticos de Jandira, desde Clécio Soldé, né, que foi o segundo prefeito, para que a cidade de Jandira tenha se estagnado ao longo de todos esses anos e, pior, tenha chegado a essa situação de ingerência que ela vive hoje e de falta de desenvolvimento. Qual a parcela da classe política, todas elas, sem falar especificamente do Julinho, do PT, do PSDB, mas de quem passou por lá e poderia ter feito alguma coisa? Não, eu acho que é da classe política. A parcela de culpa, né, quem administra a cidade tem que arcar com todos os pontos que você avançou, mas quando você tem um retrocesso, você tem que saber qual foi também e se responsabilizar por ele. Então, eu acho que a classe política em Jandira, ela tem muita responsabilidade, né? Eu costumo dizer que tem responsabilidade em escolher os seus representantes, né? O povo escolhe os seus representantes, mas acreditando que vão representá-los com grandeza, com hombridade, com dignidade. Então, mas eu tenho medo de cair num discurso com essa pergunta de que tudo na política é igual. Então, eu tenho muito medo, muita preocupação, porque assim, a política é lugar de pessoa séria também. Porque se a gente achar que política é lugar de quem não presta, que só vai na política porque quer fazer as coisas erradas, etc., a gente pode, então, por que eu estou conversando com o Cido, que é uma pessoa que é honesta? Então, não é assim. A política tem gente que atrapalha, que desconstrói, que destrói, na verdade, e tem pessoas que eu acredito que são sérias, que merecem confiança, que precisam ser avaliadas, que precisam ser questionadas. Então, na política, a gente, querendo ou não, vivemos nesse sistema democrático. Então, não inventar uma outra fórmula ainda que fosse mais eficaz do que essa, para a gente ter a nossa representatividade. Então, nós temos que avaliar a história de cada um. Eu me lembro que eu falei no último debate para a campanha eleitoral, para prefeito, que o meu maior patrimônio era a minha história. Eu não tinha fazenda, não tinha casa na praia, como não tenho chácara, não tenho carro importado. O que eu tenho é a minha história. A minha história é vereador por 3 mandatos, nunca tive meu nome envolvido com nada. Passei por 3 secretarias, o Tribunal de Contas nunca indicou uma irregularidade em nenhuma dessas secretarias que eu tivesse comprado um prego superfaturado. Então, isso é o meu patrimônio. É que a gente está na política e está exposto. Então, vamos falar. Fulano, ciclano, mas, graças a Deus, eu tenho andado com a minha cabeça erguida. Você pode responder por você, né? Exatamente, respondo por mim. Nós vamos, daqui a pouquinho, continuar esse bate-papo, onde nós vamos falar do momento político aqui que nós estamos vendo em Jandira e também um pouquinho de futuro com o professor Julinho. Até já. Na correria da atualidade, achar uma fonte de informação confiável sobre os acontecimentos da nossa cidade é uma tarefa cada vez mais difícil. Foi por isso que nasceu o jornal Folha de Jandira, uma equipe formada por profissionais altamente qualificados. A Folha de Jandira leva à população as informações que realmente importam para quem vive em Jandira ou trabalha na cidade. Através de matérias imparciais, jornalismo isento e focado nos problemas que afetam a cidade, a região e o Brasil, milhares de jandirenses são realmente impactados através da Folha de Jandira, um jornal que está nas melhores bancas da cidade, em diversos pontos de distribuição e 24 horas através do nosso site www.folhadejandira.com.br. Folha de Jandira, seja em papel ou na internet, a notícia que importa, você só lê aqui. Voltamos aqui dos estúdios da Folha de Jandira e da Spar Comunicação com o professor Júlio Eduardo de Lima, o Julinho do PT. Para quem não sabe, ele é professor da rede pública, é historiador e está terminando aí a sua formação na área de sociologia. Está batendo um papo aqui conosco hoje como pré-candidato nas eleições de 2012.
Por falar em eleições de 2012, não dá para deixar de falar do momento político que Jandira viveu nos últimos meses. Agora, no dia 10 de dezembro, fará um ano em que o prefeito de Jandira, Brás Pasqualin, foi assassinado. Bom, de lá para cá a cidade virou de ponta cabeça. Todos os dias, quando a gente pensa que não tem mais espaço para jogar lama na imagem da cidade, alguém encontra um espacinho e estamos na grande imprensa de novo. Juninho, a pergunta que eu tenho para você como um líder político da cidade de Jandira como você vê essa questão, principalmente do ponto de vista das denúncias que quase aí, a cada 2 meses, 3 meses, acabam indo parar na grande mídia. E eu não posso deixar de mencionar, nesse caso, queria que você comentasse, inclusive, a questão da denúncia da merenda escolar, do qual o Partido dos Trabalhadores, pessoas ligadas ao Partido dos Trabalhadores, são acusados de receberem propina, no caso da merenda escolar de Jandira. Então, foram uma série de fatores que estão na grande mídia. Eu queria a sua impressão sobre isso. Isto é fato? Isto é briga política? Ou a corrupção agora sempre existiu em Jandira, ou ela está aparecendo mais por causa da mídia, por causa da imprensa e até por causa dos órgãos fiscalizadores? Então, Cid, eu acho que é um conjunto de coisas, né, que avançam no sentido da moralização. Resgatar um pouco. Eu disputei a eleição em 2008, né, perdi a eleição, todos sabem do resultado, por poucos votos, mas perdi. E ali naquele momento eu fiz uma opção pessoal, né? A minha opção pessoal era de dar tempo para o governo tinha que se acertar, eles estavam vindo com equipe nova, então eles tinham naturalmente que mudar algumas coisas, e mudaram, entraram com sua equipe, etc. E nós ficamos um tempo razoável aguardando, então nós ficamos 2008, 2009 e até 2010, quando lamentavelmente aconteceu a fatalidade, nós ainda não tínhamos feito uma grande movimentação na cidade, soltado um panfleto do PT para questionar o governo. Nós tínhamos entendimento, perdemos na urna, vamos dar tempo Só que aí, quando a gente estava se organizando para fazer oposição na cidade, lamentavelmente aconteceu o que a gente não queria, que foi o assassinato do prefeito. Só que tem nesses 2 anos, nós também tínhamos uma luta jurídica, né, que era... Eu cheguei a ser diplomado prefeito. Eu fiquei prefeito diplomado por 7 dias. Eu fui no dia 18 de dezembro, no dia 23 o Brás foi diplomado. Então, nós tínhamos uma discussão jurídica, inclusive, que está hoje no Supremo, ainda o nosso processo, o nosso recurso, que é a história de que o Brás teria ou não o direito de ter registrado a candidatura. Aquela história que o Zezinho fez, entrou com mandato de segurança contra aquela votação que a Câmara fez, etc., né, que a gente viu que deu um rolo danado no meio do caminho. Mineiro foi assassinado, era uma das pessoas testemunha importante. Então a gente tinha todo aquele clima na cidade. Aí acontece aquela fatalidade que o prefeito, numa briga jurídica, desmontou todo mundo. Ninguém falou, não é possível, é muito ruim para a cidade, é muito ruim para todo mundo, Jandira não merece. Tivemos aí uma ação rápida da polícia, que teoricamente fez as intervenções que tinha que ser feitas, mas nós optamos, no início, quando houve a transição do ex-prefeito para o atual prefeito, o PT fez a opção em não participar do governo. Eu fiz uma carta, soltei na cidade, vocês divulgaram no jornal, dizendo, olha, o PT não pode participar desse governo, né? Desejamos boa sorte, esperamos que daqui 8 meses a gente não tenha que discutir todos esses problemas novamente, etc. E não participamos do governo. E aí foi acontecendo uma série de coisas, aí foi aparecendo um monte de outras irregularidades, contratos, etc. E o que levou hoje a nossa cidade a estar com 2 comissões instauradas na Câmara, que a nossa bancada tem feito um esforço lá para apurar e que nós estamos acompanhando enquanto partido. Mas dizer que isso é positivo, isso é terrível para a cidade. É muito ruim, não a apuração. É ruim que a gente tenha que continuar discutindo isso. Jandira não tinha mais tempo para perder
com discussão de que se está certo o contrato ou se está errado o contrato. Jandira tinha que estar seguindo em frente, não tem mais... Você acha que a cidade perdeu 4 anos? Com certeza. Eu acho que esses 4 anos de governo foram 4 anos que... Né, eu escuto as pessoas falando, né, me encontram na rua e falam, poxa, Juninho, que pena que você não foi o prefeito e tal. Eu nem sei, porque eu passei, depois de toda essa experiência para cá, eu passei a ter uma experiência muito mais próxima com Deus, e que eu enxergo que não era do plano dele hoje que eu fosse prefeito de Jandira, com toda clareza. Tem pessoas na cidade, Julinho, já que a gente está falando dessa questão pré-eleitoral, antes do Braz entrar, tem pessoas na cidade, eu preciso lhe fazer essa pergunta apenas, até para te dar a oportunidade de esclarecer de uma vez por todas, que dizem que o PT... de uma certa forma, ele tem uma parcela de culpa nisso tudo, porque se ele tivesse escolhido um outro candidato, que em tese seria mais popular, etc., o PT teria continuado a governar a cidade de Jandira. Então existe até uma mágoa, até de alguns membros do próprio Partido dos Trabalhadores, tanto que das pessoas que saíram do partido, que é vereador, será candidato nas próximas eleições. Então, eu queria que você comentasse isso rapidamente. Então, assim... acredito, como eu disse no início, que é a instância que decide quem é o candidato do partido, diferente de outros partidos. Não é o Lula que vai dizer quem é o candidato do PT. São a militância, são os filiados do partido. Então, naquele momento, a maioria dos filiados entendeu que o meu nome era viável. E tanto era viável que eu saí de 6% no início da campanha e terminei com 34%. Se a gente tivesse mais 15 dias de campanha, eu poderia ter revertido o resultado no voto. E poderia ter sido eleito prefeito, né? E nós, lamentavelmente, tivemos realmente parte do partido que fez uma campanha de tartaruga, uma operação tartaruga, não fez campanha efetiva. Eu acho que aí sim prejudicou a cidade. Foram as pessoas que não assumiram a nossa campanha. Porque quem acreditou, eu acreditei. Eu peguei o meu vice, que era o Paulo Baruf, nós andamos pelo menos 2 vezes a pé em cada uma dessas ruas de Jandira. Fizemos casa a casa, conversamos, carro de som. Vários amigos que eram pré-candidatos comigo acreditavam, e tinha uma parte que não acreditava. E essa parte que não acreditava, eu respeito. Só que eu acho que aí sim tem responsabilidade. No sentido do PT não ter dado continuidade no projeto. Porque nós podíamos ter continuado. E aí o PT podia ter todas as falhas de governo que a gente sabe que podia ter. Mas comparando, já tinha um bom caminho andado, já tinha reparado vários erros, feito vários acertos, e nós tínhamos condições. Eu acho que com a própria experiência que eu acumulei como secretário de pastas importantes, né, e a experiência de 8 anos do governo do PT, a chance da gente ter feito um governo muito melhor do que aqueles 8 anos de governo, eu acho que era muito maior. Você acha, Julinho, que o episódio agora em que o presidente da Câmara Municipal e alguns vereadores estiveram na Câmara Municipal depois de ter sido votada ao afastamento da prefeita, doutora Anabel, e foram lá e estava trancado o gabinete, chamaram chaveiro, chamaram imprensa, e foi aquela, enfim, de novo o nome de Jandira foi para a mídia, e um dia depois a justiça reverteu tudo. Na sua avaliação, isto foi uma luta pelos interesses genuíno da população de Jandira, ou foi um ato muito mais político pelo poder puro e simples? Queria que você, na sua avaliação. Então, na minha avaliação, o cenário político está muito conturbado. E aí, no meio desse vendaval todo, as pessoas começam, cada um a agir de uma forma. Então, assim, eu tenho certeza que a intenção da nossa bancada foi a das melhores, de estar querendo apurar, fazer todas as avaliações, etc. Agora, o ato em si, que depois foi revertido pela própria justiça, enfim, é uma demonstração de que as coisas precisam ser um pouco mais pensadas, né? De que eu tenho uma luta na justiça de 3 anos já para recorrer para poder ser prefeito de Jandira, né? Já nem conto mais com isso, mas eu tenho um processo. E eu sei o como é difícil, né? Depois que a pessoa é eleita, tem o voto popular e tal, de tirar a pessoa da cadeira. Então, eu acho que
a Câmara tem que fazer o seu papel, tem que fiscalizar, tem que cobrar, tem que ir para cima. Eu dou total apoio para a nossa bancada, porque tem se esforçado muito, eu acompanho. Eu vejo lá o papel do Zezinho, vejo o papel da Maura, eles estão carregando um fardo muito pesado, porque tem a pressão de todos os lados e tal. Então, mas eu sou solidário. Mas, enfim, é um momento de conturbação. As ações têm que ser muito bem pensadas. Queria que você comentasse, não como candidato a prefeito, mesmo porque você é um pré-candidato ainda a prefeito, mas uma pergunta objetiva, assim, nós já estamos quase terminando, e Jandira tem jeito? Qual a solução para Jandira? Eu acredito que Jandira tem jeito. Assim, eu sou daqueles que acordo todos os dias e falo, hoje eu tenho certeza que eu vou ter um dia melhor do que o que eu tive ontem. Eu sou um daqueles que acredito, assim, muito, 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 de que tudo tem jeito na nossa vida. Nós só não temos jeito para a morte. Mas a gente consegue melhorar a qualidade de vida do povo de Jandira. A gente só precisa se empenhar para isso. E aí o poder público é fundamental. Então nós temos que fazer uma discussão bastante aprofundada, construir um plano de governo que seja eficaz, não só de papel, mas de possibilidade de cumprimento. Né? Eu acho que eu, como presidente do PT, estou propondo as conferências livres. Então, nós vamos ter uma sexta-feira que vem sobre criança e adolescente. Depois vamos fazer uma como saúde. Vamos fazer sobre juventude. Temas que a gente vai pôr no nosso plano de governo. E vamos trazer gente que sabe um pouco mais do que a gente para falar, olha, está dando certo isso aqui na área de saúde lá na cidade tal. Vamos ver o que está acontecendo lá, para a gente tentar trazer aqui para a gente. Porque a saúde é um problema no Brasil, nós sabemos. Mas se a gente não tiver nenhuma ação, ela vai continuar sendo um problema no Brasil todo e pior na nossa cidade. Eu quero então lhe cumprimentar por essa iniciativa, porque eu sempre defendo que antes de discutir o prefeito que queremos, é preciso discutir a cidade que queremos. Até eu quero aproveitar e dizer que a sociedade de Jandira, algumas pessoas de Jandira lançaram um site, né, chamado www.acidadequequeremos.com.br. Então vai nessa linha. Eu sei que você também lançou o site do Julinho para discutir. Então, assim, a gente percebe com isso que gente de bem de Jandira também tem. E que todo mundo quer a mesma coisa, que é o bem de Jandira, né? Então, aí fica a pergunta. Se todo mundo quer o bem de Jandira, por que não se unem para fazer esse bem? E há uma briga, às vezes, generalizada para fazer esse bem. É lógico que não é para discutir, tem a questão partidária e política, não vamos filosofar aqui. Mas a gente percebe esse esforço, né, e eu vejo na sua fala, né, a coerência no sentido de planejar para fazer, né, porque ninguém planeja errar. Erra porque não planeja. E no momento em que você fala assim, não, nós precisamos planejar primeiro, é uma boa iniciativa. Então, você tocou na questão do site, o site www.julinhocidadão.com.br. Está passando por uns ajustes essa semana que vem nós queremos pôr ele para ter notícia fresquinha todos os dias. E ele vai funcionar como um espaço de debate de ideias mesmo. Criar um site para ser um observatório de críticas não é necessário, porque é muito fácil eu apontar crítica. Né? Se eu for falar do Cido aqui em meia hora que nós conversamos, eu vou ter um monte de coisa para falar dele e um monte de coisa para falar, porque é muito simples fazer. Então, usar a cabeça para o negativo é muito pouco. Nós precisamos usar a cabeça para o positivo. Então, a nossa visão é propositiva. Nós queremos propor uma agenda nova para a cidade, uma agenda que seja uma agenda positiva, de avanço. Né? Nós não podemos mais pensar em Jandira voltar um dia para trás. Nós temos que caminhar. E aí, fazer as observações. Tem erro, tem falha no governo, que nós não podemos abrir mão de dizer, nós temos que falar, fazer o debate. Olha, está errado. Né? Eu recebi esses dias uma denúncia sobre o concurso público. Esse concurso público vai dar problema. Não porque eu estou torcendo para que dê, é porque faltou cuidado com essa coisa, porque estão achando que as coisas resolvem de qualquer maneira. Não resolve. Como que o Ministério Público fala, ó, você passou o número o valor que você pode gastar com folha de pagamento. E para resolver o problema você chama um concurso público. Você só transferiu o problema de um lugar para o outro. Então, o nosso site tem essa visão de que nós queremos propor coisas novas para Jandira,
fazer um debate de ideias para ver se a gente consegue melhorar a nossa cidade. Então fica a dica aí, é www.julinhocidadão.com.br, um site que o Julinho está lançando aí para discutir os problemas da cidade. Julinho, o nosso tempo terminou. Eu queria que você fizesse aí as suas considerações finais, já lhe agradecendo por ter atendido o nosso convite para esse bate-papo. Eu que agradeço, e minhas considerações finais, faltou tocar numa questão, que é sobre a questão das denúncias contra o PT. Eu queria dizer que eu estou bastante tranquilo, eu não perco um dia do meu sono em relação a qualquer tipo de denúncia contra a minha pessoa, porque eu estou muito tranquilo e vou fazer esse debate onde tiver que fazer, né? Eu tenho todos os elementos a meu favor, tudo que eu posso dizer em relação à minha vida, à minha honestidade, ao meu trabalho, isso tudo sempre teve muito exposto na minha cidade, na minha família. Então eu estou com a cabeça erguida e estou bastante tranquilo. Agora a justiça faça a parte dela, que compete fazer, né? E quem fez denúncia, que possa apresentar as provas, etc. É nesse sentido que eu quero me manifestar, mas dizer que nós estamos muito preparados para esse debate, eu estou bastante tranquilo e quero fazer esse debate com toda a sociedade. Agora, nas minhas conclusões finais, eu queria agradecer a cada amigo, a cada amiga que esteja nos ouvindo, dizer que eu passei a maior parte da minha vida militando na política, né? Como eu disse, eu tenho 40 desde os 15, então já faz mais da metade da minha vida militando. Eu tenho uma família, a Luísa, minha filha mais velha, vai fazer 18 anos. Quando ela nasceu, eu já era vereador. Então, eu dediquei muito da minha vida, eu não vi praticamente minha filha passar a sua infância, a sua adolescência, e hoje eu estou muito mais próximo da minha família, até porque eu não tenho mais um cargo público, então isso me permite, estou comungando mais na questão espiritual com a minha família, então estou bastante feliz com isso, mas eu queria dizer que eu me percebo enquanto uma pessoa que contribuiu bastante para a Jandira. A gente falar da gente sempre parece ser pretensioso, mas eu queria dizer que eu acredito que eu contribuí com essa cidade e quero continuar contribuindo. E, portanto, se eu tiver essa oportunidade, se o meu partido me der essa oportunidade, se a população me der essa oportunidade, tenha certeza que eu vou defender com o maior vigor, com a maior transparência. Eu sei que nós temos uma responsabilidade, que é de fazer Jandira voltar nos trilhos. Jandira é uma cidade que as pessoas passaram a ter um pouco de vergonha, né? Andar de cabeça baixa, estar com a baixa estima. Então, eu acho que é o nosso papel lutar. E fala bem da nossa cidade. Tem 10 coisas ruins em Jandira, mas nós temos centenas, milhares de coisas boas. Trabalhadores, crianças que moram aqui, que sonham com uma cidade melhor, pais de famílias que saem para trabalhar, mães de famílias que saem para trabalhar, mas que têm esperança de um dia viver numa cidade melhor, porque vieram aqui construir seus sonhos, construir suas famílias. Então, eu sou daqueles que não quero sair de Jandira, vou ficar em Jandira, vou lutar para que Jandira melhore, sendo prefeito, ou sendo professor, ou sendo presidente de partido, ou sendo um desempregado. Eu quero lutar para que Jandira seja uma cidade melhor. O Paulo Freire, nos últimos dias, antes de falecer, ele falou uma frase que eu acho que vale para a gente agora. Eu falei ela no meu discurso, em um dos discursos que eu fiz de campanha, e vai poder ser falada daqui 10 anos. Ele falou o seguinte, que todo tempo é tempo, mas nem todo tempo é tempo suficiente para a gente poder fazer tudo de bom para o país da gente. Então, nós temos que aproveitar o nosso tempo. Jandira perdeu bastante tempo e eu queria deixar essa mensagem, dizer que vocês fazem cumprem um papel importante, né, de trazer esse debate para a população, dar essa oportunidade para a gente estar falando. Então, eu quero aproveitar esse tempo dando um abraço na minha família, a Dona Lia, minha esposa, Luísa, o Guilherme, o Júlio César, meus irmãos, dizer que nós estamos firmes, estamos em pé e com a graça de Deus nós vamos continuar caminhando. Muito obrigado a todos vocês. Obrigado pela presença, obrigado pela audiência e até a próxima oportunidade, se Deus quiser.